Boa noite, gente. É, Hoje a gente vai tratar do tema, né, energias. Mas antes de eu continuar, né, de eu dar prosseguimento à aula, né, deixa eu falar para vocês como eu decidi apresentar esses conteúdos, tá? Eu, na verdade, aqui, eu vou, na verdade, contar uma história. Eu quero contar a história e, a partir dessa história, a gente vai trabalhar os conceitos físicos que estão associados, né, estão ligados a essa história. E uma coisa muito importante que eu gostaria de colocar é a seguinte, né? Eu vou apresentar aqui para vocês algumas equações matemáticas, né, que relacionam, né, as grandezas físicas. Essas equações, a gente não pode se assustar com elas, né? Elas são importantes para a gente entender o que está acontecendo. Elas são importantes para ajudar a gente a contar essa história, beleza? Então, vamos baixar um pouco a guarda com relação à matemática, né? Com relação à forma matemática de expressar as relações físicas, né? E vamos prestar atenção na história, beleza? Então vamos lá. Então o tema nosso primeiro tema, primeira semana, é energia. Tá? Então o primeiro nome dessa nossa história que eu vou colocar aqui para vocês, né, é desse camarada que está aqui, que é o Isaac, né, Newton. E Newton, entre outras coisas, né, ele desenvolve, né, a sua mecânica, que descreve, né, os movimentos dos corpos. A mecânica newtoniana, ela é o quê? Ela é a teoria do movimento. Ela tenta descrever para a gente como determinadas quantidades, como posição, velocidade, aceleração, como elas variam no tempo. Tá? Então, né? Então a gente tem que descrever como, né, certas quantidades variam no tempo. Quando eu falo variar, quer dizer que está mudando, né? A gente tem então aqui, né, como quantidades, né? Que quantidades são essas? Que certas quantidades são essas? Velocidade. Antes de velocidade, né, a gente tem posição. E assim vai, né? Aceleração e assim por diante. Quando a gente escreve, né, a mecânica newtoniana, né, a mecânica, de uma forma adequada, a gente percebe que existem algumas grandezas físicas, né, algumas dessas quantidades, que apesar do movimento, né, apesar da mudança, da variação, essas grandezas físicas, elas permanecem constantes, tá? Então a gente acaba percebendo, quando a gente faz a descrição, né, matemática adequada, né, essas certas quantidades, né, que a gente chama de grandezas físicas, né, permanecem constantes. O que significa permanecer constante? Elas não mudam com o passar do tempo. O valor delas é sempre o mesmo. Beleza? Então, quais são essas grandezas? Né? Vamos falar um pouquinho de uma e vamos perder mais tempo, vamos gastar mais tempo na outra. Tá? A primeira, né, ela se deve a um outro cara chamado, vou pegar minhas figurinhas aqui, René
Descartes. Então esse é o segundo cara que aparece aqui pra gente. Um francês, né? Descartes, ele, historicamente, ele vem antes do Newton, né? Ele precede Newton no tempo. Mas né, é o mesmo Descartes lá do plano cartesiano, da matemática e tal, tudo mais. Né? O Descartes, né, ele contribui muito com a mecânica newtoniana. Né? Ele concebe a ideia do que a gente chama de quantidade de movimento. Ele tentava mensurar quanto de movimento tinha um corpo. E ele, né, ele pensa assim, ó, na quantidade de movimento de um corpo. Ele diz pra gente que essa quantidade de movimento, eu vou colocar uma letrinha para ela, vocês não se assustem, tá? A primeira que aparece aqui é o P. O P, a quantidade de movimento de um corpo, para Descartes, ele era o quê? Ele era dado, né? Ele era igual, né? Ao produto entre a quantidade de matéria do corpo, daquele corpo, quanto de matéria ele tem, quanto de matéria ele tinha, né? Que na mecânica newtoniana, quem que diz para mim quanto de matéria tem um corpo? É a massa, vezes a velocidade desse corpo. Então, para Descartes, era massa vezes velocidade, essa quantidade de movimento de um corpo, tá? E para Descartes, aí ele tem uma inspiração religiosa, ele dizia o seguinte, né? Que Deus criou o universo já com uma quantidade definida. Então, né, já criou com essa quantidade, então, né, nós não podemos, né, nem criar, nem quem faz isso é quem? Deus. Destruir, né, ou acabar com essa quantidade. O que ele está dizendo? Que essa quantidade de movimento no nosso universo criado por Deus é o quê? Ele está dizendo para mim que P, né, P, a quantidade de movimento total do universo, de todos os corpos do universo, é o quê? Constante. Então, essa é uma concepção, né, religiosa, né, filosófica do que ele lia. Qual o exemplo disso? Né? Onde é que ele tirou isso? Tá? Vou dar um exemplo para ilustrar. Se a gente está, um exemplo simples, né? Vamos supor que a gente está, né, com patins, de patins, né? Pode ser no gelo é mais fácil da gente observar isso, tá? Mas pode ser um patins com rodas e vamos supor que a gente está com uma abóbora de 15 quilos na mão, tá? Você e a abóbora estão parados. Então, qual que é a quantidade de movimento sua e da abóbora ali que está nas suas mãos, né? Não tem movimento, vocês estão parados, a velocidade é nula, né? Então, né, quando a gente joga a abóbora para frente, o que que acontece? Ora, a abóbora passa a ter movimento. Quando a abóbora passa a ter movimento, automaticamente o que acontece comigo que joguei a abóbora? Vou para trás no sentido contrário. Por que será que eu vou no sentido contrário? Por quê? Porque o meu movimento para trás, ele é no sentido contrário, no sentido de cancelar o movimento da abóbora para frente. De tal maneira que a soma dos dois continue dando zero, zero de movimento. Essa era a ideia que o Descartes tinha, né? Que a gente não conseguia mudar
a quantidade de movimento total do universo, tá? Então, né, só para ilustrar isso, né, se a gente tem inicialmente, né, vamos colocar aqui, você sobre uma superfície, né, patins, e tá aqui, né, com uma abóbora na mão, né? Então, inicialmente, né, o movimento do seu corpo, vezes a velocidade do seu corpo, mais a massa da abóbora, vou colocar um B para ela, mais a velocidade, vezes a velocidade da abóbora, zero. E aí, então, o que que acontece quando, né, você joga a abóbora? Agora, a abóbora tem movimento para um lado, né? Então, agora, a quantidade de movimento da abóbora não é mais zero. Porém, o que que acontece? Você vai no sentido contrário. P, né, do hominho ali também é zero. Mas o P, a quantidade de movimento total, que é a quantidade de movimento do homem e da abóbora, continua dando zero. Quando a gente atira, tem o coice da arma, um canhão, quando ele dispara, ele vai no sentido contrário. Exatamente isso. Essas são as ideias do Descartes. A quantidade de movimento, ela é o quê? Né? Então, não vou me preocupar muito com essas ideias, com essas equações que estão ali. Né? Então, as ideias do Descartes, então, diziam o seguinte, bom, né, a quantidade de movimento, o P, né, ele é apenas o quê? Função, né? A palavra que eu usei aqui é ligado diretamente, né, ao movimento do corpo no espaço. Então ele depende, né, de grandezas que são puramente mecânicas. Se ele depende só de grandezas que são puramente mecânicas, né, ele não pode se transformar em alguma outra coisa que não seja ele mesmo. Em uma grandeza, né, não mecânica. Então o que que acontece? Né? Então, numa experiência mecânica, né, o momento sempre, o P total será sempre constante. Então, essa experiência aqui sempre vai se verificar experimentalmente. Sempre. Por que que eu estou fazendo essa pontuação? Porque o próximo camarada aqui, que a princípio a gente, né, eu coloquei A aqui, né, vamos colocar início, enfim, né, não vai ter essa característica. Qual que é a próxima característica?
Essa é uma característica que se deve, né, a esse camarada aqui, ó. É o Leibniz, Gottfried Leibniz. O Leibniz, horrível letra, né? Ele é contemporâneo do Newton, mesma época de vida do Newton, né? E ele Newton, entre outras coisas, ele também inventou o cálculo diferencial. O Leibniz, né, separado do Newton, sem conversar com o Newton, também inventou o mesmo cálculo diferencial, essencialmente a mesma teoria, a mesma conta, mesma coisa, né? É, depois eles vão brigar por conta disso, quem que realmente inventou o cálculo ou não. A verdade é que o Newton, né, ele desenvolveu o cálculo diferencial dele, mas ele guardou na gaveta. Então deu tempo pro, pro Leibniz correr atrás. Aí quando o Leibniz, né, divulgou o trabalho dele e tal, tudo mais, o Newton falou assim, opa, peraí, mas eu já fiz isso. Né? Então ficou essa briga que tá aí. Então, Leibniz vai também rivalizar com Newton na mecânica. Ele vai criar uma ideia separada de Newton, né, que ele vai chamar de força, mas não é a mesma força que aparece nas ideias na mecânica newtoniana, por isso eu vou colocar ela entre aspas aqui. E aí parece a forma, como eu disse para vocês, se a gente escreve de forma apropriada, né, as grandezas físicas, aparece a conservação dessa, entre aspas, força. Leibniz vai definir essa força de duas naturezas, que ele chama de força viva e ele chama de força morta, entre aspas. Força viva está associada ao movimento dos corpos, né? E a força morta com estado estacionário, quando está uma dada condição. A força viva é o que hoje a gente chama de, já vou dando um spoiler, né? De energia do movimento, que é a energia cinética, que é uma letrinha que a gente usa o K para ele. Enquanto que a força morta é a energia, no caso particular dele lá, né? Potencial gravitacional. Existem diferentes tipos de energia potencial, que é eu vou colocar aqui um Gzinho para distinguir. Então agora, vamos colocar aqui né, brincar um pouquinho disso, tá? Tem relações matemáticas para isso? Se vocês me perdoem, eu vou colocar aqui, tá? Só para ajudar a contar a história. A energia cinética, ou seja, a força viva, é a quantidade de matéria do corpo vezes a velocidade dela, desse corpo ao quadrado, dividido por 2. Eu tenho que definir dessa maneira, já vocês vão entender por que, que ela é definida. O que, que é definição? Ela é feita dessa maneira, né? Por quê? Porque é conveniente fazer desse jeito. A gente consegue ter uma síntese, um entendimento, uma interpretação melhor da teoria quando a gente faz isso. Uma definição ela pode ser também de caráter puramente estético. Quando a gente faz essa definição, a teoria ela fica mais elegante, mais bonita de se ver, tá? Então, definição a gente não precisa entender por que que é assim. A gente tem que comprar essa ideia e ver o que que a gente ganha com essa definição. E a energia potencial gravitacional, isso é importante colocar aqui, ela é a força gravitacional, ou seja, é o peso vezes a altura, né? Que está esse peso com relação a uma referência, por exemplo, com relação ao chão, né? Então, esse cara que está aqui é a força peso, a força do Newton mesmo, não diferente dessa força viva do, do Leibniz, né? Então, esse aqui é o peso, tá? Guarda esse daí, tá? Guarda ele aqui pra gente não, 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 não,
Não vou me preocupar muito com eles não, tá? Vou dar um exemplo aqui então desses caras. E isso é importante para mim. Como que eles se conservam, né? Estamos tentando falar de coisas. Então, um exemplozinho aqui. Pegar aqui, ó, um batistaca. Para que a gente usa o batistaca? O batistaca parece muito, a gente encontra muito onde? Em construção, né? Para cravar, né? Exatamente, fazer o buraco, às vezes para cravar, né? Um pilar de sustentação de uma construção. Então, o que que a gente tem? A gente tem esse camarada que está aqui, que né, aqui em cima é o martelo, e aqui embaixo a gente tem a estaca. Qual que é o trabalho que eu quero fazer? Eu quero fincar a estaca no chão, certo? Né? Então aqui eu tenho, né, um motorzinho em que ele puxa, levanta o martelo até uma certa altura. Aqui em cima, ele traz esse camarada para cá, né? O martelo vem parar aqui, posição inicial, e ele é deixado cair, né? Até bater aqui embaixo, que é uma posição. Vamos colocar aqui durante a queda, né? Posição inicial lá em cima, posição final aqui embaixo. Joia? Quando ele está aqui em cima, imediatamente antes de eu soltar ele, né? Aqui em cima, ele não tem movimento. Então aqui, nessa posição que eu estou chamando de 1 inicial, a energia cinética dele é zero. Ele não tem movimento. Porém, quando ele chega aqui embaixo, imediatamente antes dele bater na estaca, durante a queda, ele vai aumentando a velocidade dele, né? Essa é a nossa experiência. Solta alguma coisa, cai, ele vai aumentando a velocidade dele. Quanto mais ele cai, mais rápido ele vai chegar lá no chão, né? Então, aqui embaixo, ele tem movimento. Então, aqui embaixo, a energia cinética dele aqui, né? Na posição 2 é diferente de zero. Ele ganha energia daqui para cá. Então, ele vindo de 1 para 2, ele ganha energia cinética. Ele não tinha, passa a ter. Agora, veja bem, se a gente define a energia potencial gravitacional, né, como a força gravitacional vezes a altura, é o peso dele vezes a altura, aqui em cima, né, então inicialmente, vou usar uma outra cor aqui, a vermelha, aqui inicialmente ele tem altura, tem peso, tem, né? Porque a gente sabe que o peso sempre está existindo, né? Sempre vai existir, né? Só se você for para longe do planeta Terra, no espaço, aí você não vai ter nenhuma força gravitacional, né? Nenhum planeta, nenhum ser celeste, né? Que possa te atrair gravitacionalmente, né? Então você não vai ter peso. Mas aqui na superfície da Terra você tem um peso, e esse peso é simplesmente vem da relação sua com o planeta Terra, né? Então, tem peso, tem altura. Então, aqui em cima, ele tem energia potencial gravitacional, né? Ela é diferente de zero, ou seja, tem energia, né? Aqui, faltou potencial aqui. Enquanto, quando ele chega aqui embaixo, a altura dele diminuiu. Se eu colocar a minha referência exatamente aqui, né? Onde ele bate na estaca, a altura dele aqui é nulo, ele não tem altura nenhuma com relação à estaca, né? Então aqui embaixo, a altura sendo zero, zero vezes o peso dele, não tem mais energia potencial. Então aqui embaixo, né, a energia potencial gravitacional dele é zero, né? Não tem. Então daqui para cá, ele perde
energia, né? Como eu coloquei do outro lado, ganha, que ele perde energia potencial. Ele ganha ao mesmo tempo em que ele perde. Se a gente escrever isso por isso é importante uma relação matemática, ajuda a gente a entender, né, melhor, as variações, né? As variações parece pra gente, né, que o que um ganha, o outro perde. Eu ganho de algum lugar, então nesse algum lugar tem que perder, né? Quando a gente estabelece, né, as definições de energia potencial e gravitacional dessa maneira, a gente observa que, né, obtemos que o que um perdeu, delta, eu vou escrever aqui como uma variação. Delta de x é o quê? O quanto variou x. Então, a variação da energia cinética é igual à variação da energia potencial gravitacional. Só que um perde, outro ganha. Então, essa variação é contrária uma da outra. O menos aqui indica simplesmente para mim que, né, se um ganha, o outro perde. As variações são contrárias. Tá? Então é simplesmente isso. Parece isso, né? Então parece que tem uma grandeza física aí, definida dessa maneira, que fica constante, né? Parece isso. Estou forçando um pouco a barra, tá bom? Mas vamos pensar agora, e aí eu vou voltar nisso daqui a pouco e isso vai clarear, o que que acontece quando agora, né, bate, né, o martelo bate na estaca. Então vamos fazer aqui agora um, um desenho. Então olha só, eu tenho inicialmente esse cara aqui é o meu martelo, e aqui embaixo eu tenho a estaca. Então aqui, eles estão separados aqui, inicialmente, uma altura H. Solto o martelo cai, a estaca continua aqui quietinha, e o martelo chega aqui embaixo. Vou desenhar no limite aqui que eu consigo desenhar, né? Então aqui, bate. Então esses são os dois momentos que eu tinha desenhado aqui em cima. Agora, o que que vai acontecer? Quando o martelo bate, o martelo agora vai exercer uma força, não no sentido do Leibniz, e vai empurrar a estaca para baixo. Então agora a estaca afundou um tiquinho. E aí, olha só, né? Existe uma diferençazinha daqui. Vou colocar cinza. É o quanto afundou. Então, por que que eu quero fazer isso? Porque eu quero definir com vocês, né, o que é o meu trabalho. O meu trabalho é cravar a estaca no chão. Então, esse é o meu trabalho. O trabalho é fincar ela no chão. Do ponto de vista físico, né, eu vou definir o trabalho dessa força que está aqui, né, tá, como sendo W do inglês work, ele é simplesmente a força que você aplica vezes o quanto andou o D. Então, esse cara que está aqui é o meu trabalho mecânico.
Hã? Beleza? Não preocupa não, ó. Espero que você esteja vendo. Então isso aqui diz que o trabalho é igual a força vezes deslocamento. Isso aqui é até intuitivo da gente ver, por exemplo, né? Se a gente mais simples ainda, né? Vamos colocar aqui um exemplo de eu puxando uma caixa. Se eu tenho aqui uma caixa de 10 quilos, 10 quilogramas, né? Eu tenho que aplicar uma certa força aqui para arrastar ela. Força. Se eu desloco, né? Vamos supor que daqui até aqui, né? 10 metros, tá? Então eu vou sair daqui e vou parar, né? Aqui. Eu gasto uma certa quantidade, eu realizo um determinado trabalho. Porém, se eu arrasto ele daqui até lá na frente, agora eu vou parar aqui. O trabalho que eu realizo é muito maior, eu fico mais cansado, né? Agora, se eu tenho aqui agora, não 10 quilos, mas eu tenho aqui agora uma caixa de 100 quilogramas, a força que eu vou ter que fazer aqui agora para puxar vai ser uma força muito maior. Então, nos mesmos 10 metros iniciais em que eu realizava esse trabalho, eu arrasto 10 metros, não ficava cansado. Agora, uma caixa de 100 quilos, 10 metros, eu fico cansado, meu trabalho é muito maior. Então, o trabalho que eu realizo, ele depende da intensidade da força e do quanto que eu desloco, né? Beleza? Agora, vamos pensar o seguinte, né? Aqui, né? Aqui, nesse ponto que estava aqui, o martelo, né, tinha energia cinética. Aqui ele estava se movimentando, ele estava descendo. Bateu, empurrou. Quando ele chega aqui embaixo agora, a energia cinética dele é zero. Né? Ele vem caindo, 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 encosta no martelo. Então ele tem energia cinética aqui agora. Empurra a estaca até parar. Quando ele para, não tem mais energia cinética. Para onde foi a energia cinética dele? Se a gente pensar, né, que existe algo, né, se conservando nessa história, a energia cinética dele é igual a quem? Ao trabalho realizado, né? A energia que ele tinha, ele gastou para realizar um trabalho. Então, um trabalho mecânico realizado aqui, então, o trabalho mecânico aqui é igual o quanto ele perdeu de energia cinética, ou seja, agora é igual a variação da energia. Qual a ideia que eu estou usando aqui? De que essa grandeza física do Leibniz, a força viva dele, que a gente sabe que é a energia cinética, né? E com a minha definição de trabalho, né? Elas estão conservando. Então, mecanicamente, é isso. A energia cinética, e isso é super importante, a energia cinética é utilizada para realizar um trabalho. O trabalho tem a ver com força e deslocamento, ou seja, mais movimento. Então, está conservando. Se a gente voltar aqui agora, durante a queda, quem é a força que faz o martelo cair? É a força gravitacional. Então, tem deslocamento do martelo enquanto ele cai? Tem. A força gravitacional que está puxando. Tem deslocamento, tem força, então tem trabalho sendo realizado pela força gravitacional. Então, se a gente voltar na queda e pensar então que quem realiza trabalho ali é a força gravitacional, então, o trabalho da força gravitacional é igual a quem? A variação da energia cinética do martelo enquanto ele está caindo. Só que, quanto que é o trabalho da força gravitacional? Olha, o trabalho da força gravitacional é a força gravitacional vezes o quanto ele se movimentou. Daqui até aqui em cima, ele se movimentou quanto? H.
Mas, pela nossa definição aqui de trabalho, o trabalho gravitacional é a força gravitacional vezes o quanto ele se deslocou. Epá, mas isso daqui é exatamente o quê? A variação, ou seja, né, a variação da energia potencial, que é a força gravitacional vezes a altura, com um sinalzinho de menos, porque essa variação ela é no sentido de que a energia potencial diminui. Em cima eu tenho energia potencial, embaixo eu não tenho. Menos. Junto os dois, eu volto, consigo implementar a minha ideia, né, de conservação da energia mecânica. Então, beleza, mas olha só, vamos pensar aqui. Então, o momento, a quantidade de movimento, ela permanece constante. Quem é a quantidade de movimento? Descartes. São grandezas, é uma grandeza que define, né, definida por grandezas puramente mecânicas, então ela sempre vai ser constante, dada a ideia do Descartes, né? Sempre vai valer. Aqui, então, quer dizer então que, né, que a energia mecânica, né, ela é constante, existe sempre, então, portanto, essa relação entre trabalho mecânico, energia cinética e energia potencial gravitacional? Sim, porém tem uma ressalva. Vou dar um outro exemplo. E isso é super importante agora. E se, por exemplo, eu empurro uma caixa sobre uma superfície qualquer, não importa, e solto ela. Então ela tem uma determinada velocidade para a direita. Vou empurrando e solto. Então ela, a partir desse momento eu vou observar. Então ela tem uma velocidade. O que eu observo? À medida que ela vai se movimentando pela superfície, a velocidade dela vai fazendo o quê? Vai diminuindo. Vai diminuindo. Até que, lá na frente, a velocidade dela é zero. Ou seja, chegou lá na frente, a velocidade é zero, ou seja, ela para. Nesse, nessa brincadeira, ela andou uma certa distância, né? Vou chamar de D. Ora, ela tinha energia cinética aqui? Tinha, porque ela tinha movimento, diferente de zero. E aqui ela chega com energia cinética igual a zero, porque ela não tem mais movimento, ela parou. Variou? Sim, teve variação da energia cinética. Para onde foi a energia cinética? Alguém deve ter realizado algum trabalho mecânico, alguma força. Quem será que realiza trabalho sobre essa caixa? Aí a gente volta, por que a caixa para? Porque a gente sabe que é o seguinte, se a gente está empurrando sobre o cimento, ela para rápido. Então ela percorre uma distância, né, pequenininha até parar. Porém, se a gente está sobre gelo ou então sobre uma superfície muito lisa, quando a gente empurra e solta, ela vai parar lá longe, ou seja, ela desloca uma distância bem maior. E a gente diz que a diferença entre essas duas situações é o quê? É o atrito com o chão, né? A superfície da caixa de cima ela é toda rugosa e o chão embaixo também tem a sua rugosidade. Eles acabam se encaixando de qualquer jeito aqui. Enquanto eles estão se movimentando, um acaba enroscando no outro. E aí o chão embaixo acaba prendendo, não deixando a caixa se movimentar. Isso é o atrito, né? Se não tem essa superfície, se não tem a rugosidade, a caixa vai embora, apesar da própria caixa ter sua rugosidade, né? Então tem um atrito. Então, durante esse movimento, né, tem uma força aqui embaixo,
né? Que é o atrito, no sentido contrário ao movimento, né? Então, teve variação, teve trabalho devido ao atrito, né? O atrito aqui, devido à rugosidade, né? Da superfície. Mas para onde que foi a energia cinética? O que que acontece com o atrito? A energia mecânica desaparece, teve a variação porque a força de atrito realizou o trabalho e virou alguma energia potencial gravitacional? Não. Para onde que foi essa energia? Ela virou o quê? Calor. Hum, se a gente esfrega as mãos se aquecem. Então aqui é um exemplo em que a energia mecânica foi transformada numa outra forma de energia, o calor. Hum, que doido, hein? Né? Pois é, né? Será que existe um equivalente? Será que existe uma equivalência entre, né, essa energia mecânica e uma outra forma de calor? Já dei o spoiler. A resposta é sim. Quem que vai estudar isso? Quem que vai dizer isso para mim é o outro personagem da nossa história, que é o, em inglês, James Prescott Joule. E aí eu vou precisar de uma outra figurinha. Não quero tomar muito tempo, não. Essa história é longa, viu? A verdade é essa. Então, Joule é que vai estabelecer essa relação para a gente usando esse equipamentozinho que está aqui, ó. Aqui, eu vou mostrar isso para vocês, olha só. Aqui tem uma certa massa, sujeita aqui a uma força gravitacional, ou seja, tem peso, e ela tá, vou deixar ela cair, né? Ela vai se deslocar, né? Então aqui em cima, né, tem uma certa altura, vou chamar esse cara aqui, né, de H, até ela chegar aqui embaixo no chão. Enquanto ela cai, ela puxa aqui um sisteminha de cordas. O sisteminha de cordas está enrolado aqui nessa haste. Então, quando ele cai, ele puxa a corda e roda esse eixo. Esse eixo, né, tem um sisteminha de pás, né, aqui. E ele está onde? Ele está dentro de um barril, né? Esse é um barril mesmo que ele usou, tá? E aqui tem água, tá 2O. E tem um termômetro. Então, tá? O Joule, ele era um cervejeiro e trabalhava e fazia essas pesquisas assim, esse trabalho, né? Mais nas horas vagas dele. Então ele percebeu que é o seguinte, enquanto, né, ele soltava, né, a massa para ela cair, ou seja, né, existia ali um trabalho mecânico sendo realizado pela força gravitacional, existia ali uma variação de uma energia potencial, né, em energia cinética, né, ele movia as pás, essas pás ali do sisteminha, né, chacoalhava, né, batia, entre aspas, a água ali, né, como uma lavadora de roupa, né, e aí ele observava que a temperatura da água aumentava. E ele observou que, né? Ele observou que o trabalho gravitacional, que é a força gravitacional ali caindo àquela altura H, era proporcional à variação de temperatura. Quanto mais alto ele deixava cair, né, maior era o trabalho, maior era H, né, maior era a variação de temperatura. E a gente sabe, para variar a temperatura da água, a gente tem que aquecer ela, a gente tem que dar calor para ela. Então, essa variação de temperatura, não vou entrar nessa questão, está associado ao calor. Então, ele vai concluir que, né,
Existe um equivalente mecânico, né, do calor. Porque era a experiência mecânica, né? Dali daquela massa caindo, rodando o sisteminha mecânico, rodando o sisteminha aqui de cordas, né? E eixos, batendo a água e dando calor. Não tem fogo ali, não tem nada para aquecer. E a temperatura aumentava. Então existia ali um equivalente mecânico do calor. Ele conclui que existe isso, tá? Essa conclusão sugere, então, que, na verdade, né, o trabalho mecânico e o calor são, na verdade, né, a mesma entidade física. Isso é uma observação que a gente pode fazer, né? Então, isso aqui sugere que trabalho mecânico e calor são a mesma coisa. Sugerem, né? Coisa, entre aspas, né? Mesma entidade, mesma grandeza física. Vamos continuar com o Joule. Joule também trabalhou com circuitos elétricos. O que eu vou mostrar aqui agora, né, é um circuitinho elétrico. Típico de um chuveiro, ferro de passar roupa, né? Então eu tenho aqui, ó, uma pilha ou uma bateria, né? Aqui é o polo positivo, aqui é o polo negativo. Uma chavinha, liga e desliga. E uma resistência elétrica. Pode ser aquela resistência enroladinha lá no chuveiro. No chuveiro, o que que a gente faz? A gente coloca a resistência dentro, né? Na verdade, no chuveiro é um pouquinho diferente. Vamos fechar ele aqui, assim. E aqui eu tenho furinhos, né? Então a água entra por aqui, né? Circula ao redor dele e sai pelos meus furinhos na parte de baixo da minha água. O que que o Joule observou, né? Quando ele fecha minha chavinha aqui de liga e desliga, circula uma corrente elétrica pelo circuito, né? Você tem uma corrente, né? Quando circula a corrente aqui, né, o resistor, a resistência elétrica, esquenta e transfere energia, né, para a água, aquece a água. Então, ele vai observar que, né, a corrente elétrica ao quadrado, ela era proporcional à taxa com que a temperatura variava. Então, assim, com a rapidez, quanto maior a corrente elétrica, mais rapidamente a temperatura da água, né, mudava, tá? E a temperatura, de novo, depende do que? Da quantidade de calor que você dá. E esse ΔT aqui é o quê? É o tempo. Taxa é isso, né? Tanto por segundo, tanto por minuto, tanto por hora, né? De novo, então, o Joule, ele vai pensar assim, pô, velho, de novo, tem aqui um equivalente, né? Existe um equivalente elétrico agora para o calor. De novo, cara, né? Então existia um equivalente mecânico e ele pensa, bom, existe também um equivalente elétrico para o calor. De novo, sugere que, na verdade, né, existe alguma
grandeza física elétrica, né, que é a mesma do calor, tá? Beleza, guarda isso aí. Então, estamos construindo essa ideia. Agora, então, vai aparecer um novo nome, tá? Esse camarada que está aqui. Esse cara que está aqui, o Mayer. Julius Robert von Mayer, um alemão. Mayer era médico e físico, vamos dizer assim, né? Depois. E Mayer, vou contar essa história. Mayer estava aonde, né? Ele estava trabalhando num navio holandês que estava navegando pelo Pacífico. E ele chegou ali à Indonésia, mais especificamente na ilha de Java. Nessa ocasião em particular, ele notou que ali onde ele estava, né, o sangue venoso dos marinheiros, ele tinha uma coloração vermelha muito mais viva, era muito mais vermelho do que quando esses marinheiros estavam lá na Europa, tá? E ele fica intrigado com isso. Por que que o sangue desses caras aqui, nessa região quente, né, que ali na Indonésia, né, região tropical, possuía uma cor muito mais viva? Sabe-se que, na verdade, né, a cor vermelha, né, o vivo vermelho, depende do oxigênio, né? Então ele conclui que o sangue do venoso, né, desses marinheiros estava rico em oxigênio. Então ele pensa o seguinte: ele pensa o corpo humano como uma máquina, né? O nosso corpo tende a permanecer com a temperatura constante. Se eu, né, estou uma determinada temperatura e o ambiente em que eu estou com uma temperatura diferente, baixa, a mais baixa, por exemplo, eu estou a 36 Celsius e a temperatura está num lugar frio, por exemplo, né, a 10 graus Celsius, né, o meu corpo perde calor para o ambiente. Essa é a primeira lei da termodinâmica, né? Você coloca dois corpos com temperaturas diferentes, né? O calor flui do corpo mais quente para o corpo mais frio, do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Porém, se a gente vai para uma região agora quente, né? A diferença de temperatura agora diminui. Se eu estou a 36 graus Celsius e agora estou numa região em que a temperatura está na faixa de 30, 34 graus Celsius, né? Eu vou perder, meu corpo vai perder menos calor para o ambiente. Então, nessa condição, que é a condição quando está quente lá nos trópicos, né? O meu corpo não precisa, né, gastar, né, a mesma quantidade de energia para manter a minha temperatura constante em 36 graus Celsius, em relação a quando eu estou lá na Europa, lá com uma temperatura média bem mais embaixo, né? Então, o que que ele pensou assim? Uai, uai de mineiro, né? Não, ele é alemão, né? Então ele pensa o seguinte: bom, ah, quando eu vou para uma condição quente, em que eu perco mais, menos calor para o ambiente, né? Meu corpo não precisa da mesma quantidade de energia para manter a temperatura constante. E o oxigênio é utilizado, né, no processo de queima do alimento que eu como, do processo de combustão. Como, né, eu não preciso gastar a mesma quantidade de energia que eu gastava antes, quando eu estava na Europa, com temperatura mais baixa, né, então o que que acontece, né? Eu vou devolver quantidade maior de oxigênio, né? Eu não vou gastar a mesma quantidade de oxigênio que eu gastava antes. Então, o sangue venoso que volta para o coração, né, ele fica mais rico em oxigênio, por isso ele tinha uma cor maior, mais viva, né? Um vermelho mais vivo. Então ele pensa o seguinte: bom, da onde que vem a energia? Do alimento, né? Então Mayer vai ser o camarada que, né, vai conceber a seguinte ideia, né? Que a gente usa até hoje, né? Que existe, né, um equivalente químico para o calor. E essa química está onde? Nas ligações químicas, né? Dos alimentos que a gente come, né? Então, né, Mayer, existe um equivalente. Hum, existe um equivalente mecânico para o calor, um equivalente elétrico para o calor, e agora a gente sabe que existe um equivalente químico para o calor. Ele vai generalizar também o seguinte: ele vai falar assim, ó, bom, o que eu como, né, é usado para realizar trabalho,
meus músculos, né, têm que realizar trabalho, levantar as coisas, carregar o meu próprio corpo, né, daqui para lá, certo? E para manter a minha temperatura do corpo constante, né? Ele generaliza isso, né? Uma coisa que eu não falei, né, antes, mas é natural que, por exemplo, no inverno o apetite da gente seja maior, porque a gente ingere mais caloria para poder manter a temperatura do nosso corpo mais constante. A gente vai perder mais no inverno, né? Essa é a ideia. E aí o Maia, ele vai voltar para a Europa, tá? Ele volta lá para a Europa, né? E aí ele vai fazer outras pesquisas, outros trabalhos, não só com alimentos e com químicas, nem nada, né? Ele vai fazer trabalho com sistemas físicos, né? De compressão e expansão de gases e tal, tudo mais. E ele vai ser o primeiro a estabelecer essa ideia, né? De que, né, em 1841, ele vai conceber essa ideia, né? E é importante a gente colocar isso nesses termos, nos próprios termos dele, né? Ele vai conceber a ideia da existência, né, de uma entidade física, uma entidade parece coisa de espírita, né, de uma grandeza física fundamental, essa palavra é importante, que pode se manifestar de diferentes formas. Que formas? Trabalho, o calor, né, na forma de, né, ligações químicas, luz, e aí uma palavra provocativa, matéria, e assim vai, né? Daqui a pouco, se eu tiver tempo, eu falo um pouquinho sobre essa questão da matéria. Mas quem que é essa grandeza física fundamental? É a energia, tá? Vai ser um outro cara, tá? Na verdade, esse cara que tá aqui é o Helmholtz, quem que vai apresentar o princípio de conservação de energia. Quem apresenta pela primeira vez da forma como a gente enuncia até hoje. Tá? Bom, então, existe então essa entidade física, essa grandeza física que é a energia, que ela pode se manifestar de diferentes maneiras. Então, quando a gente não tem, né, transformação de energia, como é o caso aqui da energia mecânica sendo transformada em calor, né, quando a gente olha para um sistema puramente mecânico, né, em que se tenha trabalhos mecânicos, energia cinética, energias potenciais, né, essa energia total ela tem que conservar. Ela pode transformar, mas aí você fala assim, Hugo, mas se eu olhar então agora no todo, né, o calor que estava sendo aqui transformado em calor, quando a gente esfrega as mãos aquece, né, esse calor que está aqui, se eu olhar agora como um todo, a energia não mudou, exatamente, né? Então, de uma maneira mais, a palavra certa é holística, holística quer dizer assim, olhando mais para o todo, a energia também permanece sempre constante, tá? Beleza? Só para não dizer que eu só falei de homem aqui, tá? Esse entendimento, né? Só apresentei homens, isso é muito importante hoje em dia, né? Tem uma mulher aqui, importante, que é uma matemática, na verdade, né? Emily M. Noether.
é ela que vai dar um entendimento matemático para essas conservações. Isso já no século XX. É super importante, tanto na matemática quanto na física, né? E esses princípios de conservação têm a relação com simetrias, né? No espaço e no tempo. Tá? Só para não falar, ela fecha essa história, beleza? Então, o que que a gente tem? Eu estou abusando da hora, claro, já faz tempo, né? O que que a gente tem, então, nos sistemas? Então, a gente tem essa grandeza física que ela é constante, a energia, e a gente usa ela, né? Brinca com as diferentes formas dessa energia, né? Para quê? Para realizar trabalho para a gente. Essa é a que é uma forma de energia. Esse é o grande objetivo. Um exemplo mais clássico disso, né? E é o que? De represas, né? Tem aqui uma represa, então do lado de cá eu tenho água, tá? Então, se eu pego, né, aqui em cima, ele está a uma certa altura com relação aqui a H. Então, se eu pego uma partículazinha que está aqui, pegar uma outra cor, uma moléculazinha de água aqui, ela tem energia potencial gravitacional. Enquanto eu, né, se eu faço aqui, né, um furo aqui, deixa lá cair, escorrer, né? Consigo fazer uma linha reta aqui girando. Aqui embaixo, ela vai caindo, ela vai transformando energia potencial gravitacional em energia cinética do movimento. Essa água agora, em movimento, eu vou usar ela para movimentar as pás de um gerador, por, usando efeitos elétricos, né? Eletromagnéticos, na verdade. A energia cinética agora, a água em movimento, vai rodar, então vai empurrar as pás, né? Vai colocar essas pás, né, em movimento, né? Vai realizar trabalho sobre as pás, colocando eles em movimento, energia, né? E vai transformar, né, essa energia potencial gravitacional em cinética e agora vai transformar num componente, vai sair no fio aqui, de uma forma de energia elétrica, que eu posso usar para passar corrente elétrica, né, numa resistência e transformar em calor, né? Movimento, usina, isso aí é usina hidrelétrica. Eólica, mesma coisa, né? Você tem seu catavento aqui e o vento. Agora, quando passa, ele tem o quê? Energia cinética. Ele vai fazer com que o catavento rode, né? Vai realizar trabalho sobre ele, né? O catavento passa a ter energia cinética das
moléculas do ar que passou por ele. Esse catavento que está aqui vai estar conectado, né? Tenho aqui olhando de lado. Ele está preso aqui a um eixo, um sisteminha que vai, né? De novo, meu gerador, e vai sair aqui agora de novo na forma de energia elétrica, né? Então aqui o movimento da água que roda o meu gerador, aqui o movimento do vento que roda o gerador. Numa termoelétrica, o que que você tem? Na termoelétrica é como se fosse uma máquina a vapor, né? A gente tem então, né, uma caldeira em que você aqui, né, você faz aqui o quê? Queimas. Você pode queimar gás, você pode queimar carvão, né? Você pode queimar diesel, né? São combustíveis o quê? Fósseis, né? E aí, né, você faz o quê? Né? Você aquece água, você cria vapor e o vapor roda. Bem antigo esse cara, né? Hoje em dia a gente tem, na verdade, um motor diesel, né? Que ele já roda direto, não precisa de água, né? E aqui, de novo, você tem energia elétrica. Enfim, né? De novo, então, aqui você está tirando energia cinética, né? Você tem energia elétrica a partir da energia potencial, esse é o camarada início, potencial. Aqui você está tirando da energia inicialmente mecânica, cinética, e aqui você vai tirar do quê? De uma ligação química. A energia elétrica é transportada até nossas casas e depois a gente tem dispositivos que transformam ela de novo em outras formas de energia que a gente usa, ou calor ou movimento, por exemplo, motor elétrico, certo? Para poder fazer a barba, né? Para depilar alguma coisa e assim por diante. É importante também colocar aqui, e aí eu queria, né, deixar como provocação, a questão da matéria. Matéria é também uma forma de energia? Quem diz isso pra gente foi esse último cara que está aqui, o Albert Einstein, que com a teoria da relatividade, né, em 1905, né, ele publica o trabalho sobre relatividade especial, porque são duas relatividades. Essa especial ou restrita? Eu prefiro, na verdade, o restrita, para contrastar com a outra, que é a relatividade geral. Daqui, ele tira a famosa equaçãozinha dele de E igual a mc ao quadrado. Qual é a leitura que a gente faz disso daqui? De que massa é uma forma de energia. O E é a energia, o M aqui é a massa do corpo, e C aqui é a energia, desculpe, é a velocidade da luz ao quadrado, tá? Essa relaçãozinha aqui, talvez ela é a mais famosa da física, né?
E ela diz exatamente isso pra gente, que massa nada mais é do que uma forma de energia. Então a gente tem dois processos de reações que são nucleares, que envolvem transformações no núcleo do átomo, tá? Em que essas reações, elas perdem massa. O que acontece? Na verdade, durante aquela reação do núcleo, parte da massa é transformada em energia. E aí, mesmo que a massa seja uma quantidade pequenininha, o c ao quadrado é uma quantidade muito grande, porque o c, ele é 3 vezes 10 à oitava. 2, 3 vezes 10 à sexta, 3 mais 2 metros por segundo. Ao quadrado, isso aqui é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. O c ao quadrado vai dar 9 vezes 10 a 16 metros quadrados por segundo ao quadrado. Então, é uma constante, é um valor muito grande. Então, são dois processos básicos. O de, vou colocar aqui, processo de fissão e o processo de fusão. O que é fissão? Você tem, então, aqui um núcleo grande que se quebra em núcleos menores. É chamado de núcleo pai e núcleos filhos, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem que, quando a gente faz essa continha aqui, a massa do núcleo pai, né, ele é maior que a soma da massa dos filhos. Eita, mas antes dele se quebrar, dividir em dois núcleos menores, ele tinha massa. Depois ele se quebra e some massa. Sim, para onde que foi parar essa massa? Ela é transformada em energia cinética. A diferença de massa, ela é igual a quê? Né? A energia liberada por c ao quadrado. E a energia liberada é a energia cinética dos núcleos filhos. Como essa energia é muito grande, né? Esses caras aqui, eles saem com uma energia cinética muito grande, né? Então eles, né, podem ser usados, essa energia muito grande pode ser usado para, por exemplo, aquecer a água, vapor e rodar alguma coisa. Ou então, se essa reação de quebra do núcleo grande for muito rápida, liberação de energia muito rápida, você tem uma explosão. Então aqui a gente tem, então, deixa eu puxar para cá, né? Aqui você tem, né, reação controlada. Então você tem o quê? Um reator nuclear. Se a reação não é controlada, a gente tem uma bomba nuclear. Tá? E o que é o processo de fusão? O processo de fusão é quando você junta, né, partículas menores, né, núcleos menores para formar núcleos grandes. Aqui o que a gente tem, o que que é? São, tá pequenininho ali, né, você tem prótons, aqui é um próton, um próton, um próton, um próton. O próton é o quê? É o núcleo do átomo de hidrogênio.
E aí a gente precisa de 4 prótons, junta 4 prótons e você passa a ter aqui o quê? 4 prótons mais 2, desculpa, 4 prótons, 2 prótons e 2 nêutrons, tá? Isso aqui é o núcleo. Deixa eu colocar aqui. Então, quando a gente faz a continha aqui, o hélio é o filho, é o que vem depois, né? Então, a massa do 4 vezes a massa dos prótons é maior que a massa do hélio. Então, aqui de novo você tem, né, uma diferença de massa, que ela é a energia liberada por C ao quadrado. Então, libera energia também, né? Aonde que ocorre isso daqui? Nas estrelas, né? O nosso Sol, que é a fonte, na verdade, de toda a nossa energia, né? Então, é uma reação de fusão que libera mais energia, que libera energia, né? Devido a essas diferenças de massa entre produto e os reagentes dessa reação do que acontece no núcleo, libera energia, muita energia. Essa energia chega até nós através do quê? De luz, né? As plantas, né, utilizam dessa energia luminosa para fazer, né, ligações químicas, né, promover o seu próprio crescimento, e a gente faz uso desses vegetais, né, para nossa alimentação e também para, né, os combustíveis fósseis, né, gás, carvão e tal, são seres, né, orgânicos, né, que se foram há milhares e milhões de anos atrás, né. Bom, espero ter dado uma noção geral. Abusei bastante da hora, tá? Mas vai estar gravado e vocês podem, né, olhar isso daí com bastante calma. Tendo dúvida, por favor, entrem em contato, né? Espero ter sido claro e dado os fundamentos. Espero que também não tenha abusado demais das relações matemáticas. Quero que vocês somente tenham um foco principal, né, nessa história que eu contei, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.